Só pedir para participar, Fabiano. Acho que é aqui embaixo. Isso. Tá entrando. Oi, Olá, boa noite, tudo bem? boa noite, tudo certinho? Ai, que bom. Como que tá o tempo aí em São Paulo? Você tá em São Paulo? Tô em São Paulo, Ah, tô aqui. como que tá o clima aí? Então, calor, aí agora à noite é aquela esfriada, sabe? Aham, sim. Nossa, eu tô louca pra ir pra São Paulo, porque eu quero muito ver aquela imersão do Van Gogh que tá Ah, tendo, tá, eu ainda aquela não vi. exposição. É, porque parece que tá lotando todos os dias, né, praticamente. Tá difícil Sim, de ter lugar. Tô mas eu louca quero pra ir. muito ir também, nossa, muito. Já tá na lista ali, vamos ver. Sim, sim, tá muito linda. Então, Verdade. vamos conversar. Gente, esse é o Fabiano Campos. Você é jornalista, né? Você é escritor e intérprete de Libras. Assim, Isso, correto. conta um pouco pra gente, assim, de como que foi esse processo da sua formação e como você foi trilhando para essas profissões, assim. Tá bom, vou contar um pouquinho então, um resuminho aí. A Uhum. Libras, na verdade, ela me escolheu, né? Eu costumo dizer que ela me escolheu. Eu nunca pensei, na verdade, em fazer um curso de Libras ou entrar nessa área como intérprete. Eu não conhecia nenhum surdo, né? Porque as pessoas perguntavam se já conhecia algum surdo, ou tinha contato, ou alguém da família. Não, eu não conhecia na época. Uma amiga minha que me convidou, Uhum. né, para fazer o curso. Ah, legal. Foi bem bacana, ela me convidou. E na época eu nem achava que era Libras direito, né? Eu pensava que era mímica, essa coisa toda, como muita gente pensava e ainda Sim, pensa, né? Melhorou muito, mas sim. muita Essa gente sua ainda amiga pensa. trabalhava na área. É isso. Aí ela me chamou para esse curso e eu fiz. Eu falei, ah, vamos lá, vamos fazer lá o curso. E quando eu fui ver, que eu fui entender que era Libras, que é uma língua. E aí eu tinha um professor que era ouvinte, que sabia Libras, e um outro que era surdo. E aí eu Ah, comecei a ter esse contato com as pessoas surdas, né? E aí eu fiz, no final, eu acabei fazendo o curso inteiro, que foram 3 módulos. Fiz o 1, 2 e o 3. A minha amiga, no meio do caminho, teve que sair, a que me convidou, porque uhum. ela teve que trabalhar, enfim, não conseguiu. E aí eu entrei no curso, fiz, né, me formei. Depois de 3 anos, eu comecei já a trabalhar nessa área. Então, assim, lógico que nesse Sim. período eu fiquei tendo contato com surdos, conversando, frequentava o lugar que eles estavam, tudo. Foi melhorando, aprimorando, e eu comecei a trabalhar com isso na esfera educacional. E aí depois que eu fui para a esfera artística também, que foi um pouquinho depois, assim, né? Que aí eu posso depois a gente contar um pouco sobre. Mas a Uhum. Libras, ela tá comigo desde 2000, que foi quando eu fiz o É, curso, isso 99 e 2000. são 2 anos de curso, então? Eu fiz, na verdade, 1 ano e meio de curso, né? Foi 1 ano e meio, que cada semestre era um módulo. Então foi 6 meses de básico, 6 meses do intermediário e mais 6 meses do avançado. E paralelo a isso, aquilo que eu te falei, muito contato com surdos. Porque eu sempre falo isso para as pessoas, né? O curso é importante, mas não basta Sim, só o curso. Isso serve para qualquer língua, né? Então, uma vez que sim. você Sim. aprende, você tem que estar praticando, tem que estar, enfim, fazendo outras formas de que chegue até você. E a minha forma na época era o quê? Era ir até onde o surdo estava. Então, às vezes, por exemplo, aqui em São Paulo, eles tinham o costume de ir num shopping, né? E aí eu ia lá também, ficava lá com eles conversando. Quando eu sabia que tinha congresso, quando eu sabia que tinha palestra, qualquer coisa que era relacionada a isso, eu acabava indo. Então, e essa que vai trazendo um pouco da bagagem, né? E aí eu comecei a trabalhar também com depois de 3 anos numa faculdade. Lá também tinham surdos, né? Comecei a interpretar para duas surdas. E aí foi uma delícia, assim, foi bem gostoso. E aí eu comecei a ficar muito melhor, porque o curso te dá uma base, né? E aí quando você vai para o universo, fala, meu Deus, tem gíria também, Libras, tem Sim, sim. piada, tem um monte de coisa, né? Nossa, essa parte deve ser bem. Porque, assim, quando a gente faz o intercâmbio, por exemplo, a parte mais difícil é pegar essa parte da cultura, né? Que são as gírias, piadas, porque daí foge, né, daquele dialeto que a gente conhece e estuda, verbo to be, essas Total, coisas assim. Então deve ser bem total. complicado também, igual aprender uma outra língua, né? Porque é uma outra língua. Essa parte, assim, você achou que da base, que você aprendeu no curso mesmo, que, da parte completa mesmo da língua,
Foi mais complicado aprender gíria, piada? Foi, porque assim, na verdade, no curso é muito básico, né? Eles te ensinam um pouco dos sinais soltos e um pouquinho da conversação. Então, por exemplo, quando eu Uhum. comecei para o shopping, então frequentavam de diversos surdos lá. E aí vinha surdo da periferia mais longe ainda. Eu já moro na periferia, mas aí tem uns que moram em outro lugar da periferia, que é um outro jeito de falar. E a gente sabe que isso Sim, na língua falada acontece. Na Libras também, né? Então aí vinha um surdo que falava de um jeito diferente, aí vinha um surdo que já é de um outro tipo de classe social, que frequentava um outro tipo de grupo, já era um outro tipo de jeito diferente. Um surdo da esfera religiosa, por exemplo, que frequenta uma igreja, já é de uma outra forma, nossa, e por aí vai. Porque, entre aspas, sim, tem essas tribos, né, também, como acontece com a gente. Às vezes, quando você anda sim, com um grupo de pessoas que curtem um estilo X ou um movimento tal, tem a diferença, né? Por exemplo, tinha surdos de movimento LGBTQI+, enfim, que fazia sinais que eu não sabia. Aí você vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo, e aí tudo isso vai te trazendo repertório, né? Que até então... Porque a sim, gente acha assim, Libras a gente sabe, mas para você interpretar, para chegar nesse nível de ser intérprete, você tem que ter essa bagagem, né? Essa fluência, porque é difícil, né? sim, Então, assim, imagino. quando a gente começa a Eu, interpretar, como você mesmo teve uma experiência de ver, né? Um show, que a gente pode depois sim, falar sobre isso, mas assim, é com muito certeza. complexo. Porque aí enfim, é todo um repertório que a gente tem que pensar. Sim, sim. Eu achei legal isso que você falou de na faculdade, você conheceu umas pessoas também, né, que eram surdas, porque assim, a gente não vê tanto essa acessibilidade em universidades, né? Porque eu mesmo na universidade eu não cheguei a conhecer. Eu conheci dois irmãos que eles eram cegos, porque a Aham. gente fez uma reportagem com eles sobre a questão de acessibilidade mesmo na universidade. Você que teve essa busca de ir atrás e saber se tinham na universidade ou a universidade que você fez, qual que foi? Então, na época que eu fiz faculdade, na verdade, foi depois, né? E Ah, tá. quando eu trabalhei na faculdade como intérprete, na verdade, eu fui indicado por um amigo que essa faculdade estava precisando. Ele falou assim, ó, vai ter uma pessoa que vai sair lá e aí vão precisar de uma pessoa para substituir esse intérprete que já trabalha lá. E aí ele saiu e eu entrei. E era legal porque, assim, primeiro que eu fiquei muito seguro, que eu falei, gente, mas como assim eu vou interpretar numa faculdade? É um linguajar mais técnico, né? Como que vai ser isso? Eu falei, fiquei Entendi. até com receio de ir. Mas eu falei, vamos ver como que vai funcionar isso. Aí eu fui, fiz a entrevista tal, passei e aí comecei a fazer a interpretação do curso. Na época, era o curso de web designer. E eram três Hum, surdas que faziam na mesma sala. Porque essa era uma sala convencional, comum, que tem vários alunos. E dentre esses alunos, três meninas eram surdas, que faziam esse sim, curso. E eu fui para atender a demanda delas, né? Para que tudo que o professor falasse, os próprios amigos, chegasse até ela na língua delas. Então, assim, foi bem complexo. Porque, assim, primeiro que foi um curso de web design, que até na época não existia sinal para tudo. Porque os termos tecnológicos, a princípio, hoje está mais fácil, mas antes não existiam sinais. Era novo. Então, como fazer o sinal disso, disso, disso? Então, a gente foi junto descobrindo. Eu e as meninas que eram alunas. E esse foi o desafio. E outro desafio é assim, que cada uma das meninas tinha um tipo de surdez. Então, por exemplo, a gente acha que surdo, que as pessoas são todas iguais, e não são também, dentro da sua característica. Então, por exemplo, uma era surda profunda, que só se comunicava em libras. A outra já tinha uma surdez mais moderada, que fazia em libras, mas também que oralizava, fazia leitura labial. Então, assim, cada um com essa sim, especificidade. Aí eu comecei também a lidar com isso, a entender. Porque a gente acha que é todo mundo, então eu faço libras aqui e resolve. Ou as pessoas sim, pensam, põe legenda, que pro surdo tá ok. Depende. Tem surdo que não é contemplado com a legenda. Então, assim, a legenda não é para todos. Contempla um grupo. É legal ter legenda, eu acho que sempre é válido. Mas isso não inibe tirar o intérprete. Por exemplo, falar assim, eu não preciso do intérprete porque a legenda resolve. Não. Porque o intérprete está fazendo a língua dele. E a legenda, querendo ou não, ela está em português. E a língua do surdo não é português, é Libras. E Libras não tem nada a ver com português, ela é distinta. Assim como o inglês, o espanhol e por aí vai. Né? Então, sim. foi esse desafio, assim, sabe? Aham. Essa parte da alfabetização. Então, nem todo surdo sabe, vai saber ler na sua língua, vai saber interpretar o texto mesmo, da linguagem do país. Como que funciona? Geralmente, quando a pessoa nasce, como ela aprende primeiro a linguagem de Libras, a língua de Libras ou a língua nacional? Então, é que vai depender de muitos dos casos. Mas, por exemplo, quando a criança nasce surda já,
Geralmente ela é alfabetizada em Libras. Mas aí vai depender do contexto. Porque, por exemplo, eu conheço filhos de surdos, né, que são ouvintes. Ou uma família inteira de surdo. Então, por exemplo, às vezes nasce um filho que é surdo, mas os pais são ouvintes que nem sabem Libras. Que aí ele vai tentar essa coisa. Mas geralmente a criança ela já vai no sinal. Ela já vai nessa Uhum. coisa do, né? Porque para ela é tudo mais visual. Então, o surdo criança, a criança surda, ela não vai falar, né? Ela vai emitir som. Porque uma coisa que as pessoas também, que eu acho que é até bacana a gente falar, é que assim, o surdo ele não é mudo. Ele escuta, ele, desculpa, ele fala, ele tem voz, né? Então, assim, ele vai soltar sons, tal, mas ele não desenvolve a fala como a gente. Isso ele pode fazer depois de uma fono, em treinamento e tal, mas a princípio não. Porque ele não está escutando nenhum som, né? E eu, você, as pessoas que nascem ouvindo, só fala porque escutou. Fico o tempo todo escutando a mãe falando no nosso ouvido. Ai, filho da mamãe, não sei o que, nananana. Aí a primeira palavra geralmente é o quê? Mamãe, mamá. Porque é a repetição do que a gente Sim, ouviu, né? E como essa sim, sim. criança não tem isso, ela vai o quê? Vai apontar. Aí já começa ali, já nesse apontar, um sinal aqui e outro lá. Então, assim, o surdo geralmente é alfabetizado dessa forma. Mas aí vai depender. Se nasce surdo, se vai ficar surdo na infância, na adolescência, se os pais são surdos ouvintes. Tudo isso influencia muito, né? De como que o pai vai lidar com essa criança. Se ele já vai assumir que o filho é surdo, porque tem muito pai que sabe que a criança é surda, mas não assume isso. Prefere ignorar esse fator. Luta, Não, meu né? filho, ele é, né? Ah, não, tá tudo bem com ele, tá tudo certo. E assim, tá tudo bem sim, porque ele é uma criança saudável, mas precisa atentar para isso, né? É importante. Sim. É, eu li alguns termos que falam que a gente fala muito de perda de audição, mas também eu vi um termo que fala ganho de surdez, porque é uma outra forma de percepção do mundo, né? Que eu acho que Sim, principalmente essa total. parte, assim, para arte é muito legal, porque é muito expressivo também, né? Porque quando eu vejo uma pessoa fazendo a linguagem de sinais, eu percebo que não é só algo que ela mexe as mãos, ela também tem a expressão facial. Isso também vai Total. de encontro para dizer uma palavra ou outra? Sim, total. Porque assim, a Libras, quando a gente fala da Libras, né? A Libras é Língua Brasileira de Sinais, que no Brasil ela já é Uhum. oficial como língua. Então isso é muito importante, né? Se cai uma pergunta perguntando quantas línguas no Brasil existem, a gente tem que colocar que são duas, né? São Duas. duas línguas, que é a língua portuguesa e a língua de sinais. E como língua, ela é uma língua espaço visual. Por isso que aqui, ó, é mão, é corpo e é rosto, né? Porque ela é uma língua. Então, assim, é impossível fazer um sinal de triste, de alegre, se eu não colocar minha expressão nisso. Fica muito sem sentido, né? Você vai ver que no teatro, num show de música, em vários contextos que a gente. Isso ainda fica mais evidente ainda. Porque é importante que o surdo olhe para a expressão também e case isso com o que você faz na mão. Então, não é só a mão. E por isso que ela é distinta do português. Porque a Libras também tem tudo uma questão de contexto, de sintaxe. Então, isso é importante. Ó, estamos colocando aqui que não é linguagem. É só para quando É, você sim, falar, falar a língua. sim, sim. Hoje eu Aham. Não, fiquei mas é lendo importante. bastante sobre isso, dessa diferença, mas saiu aqui, É desculpa, que às né? vezes sai sem querer, mas é Uhum. importante porque às vezes a linguagem, existe a linguagem corporal, facial para teatro, por Oral, exemplo, sim, né? Que é uma né? Sim. linguagem de expressão. E a Libras, quando é colocado como linguagem, não que fique menor, mas aí ela sai um pouco desse negócio de língua, né? Então a gente sempre enfatiza que é língua, para justamente para as pessoas entenderem que quando a gente estuda ela, precisa ser aprofundado mesmo. Tanto que tem teoria, tem tudo assim. E só para complementar, a gente tem que pensar num surdo como sujeito que tem cultura e que tem uma comunidade que é diferente da nossa. E eles falam, mas como assim? Eles moram com a gente e tal. E isso não tem nada a ver, porque eles são brasileiros como a gente, mas eles, imagina, você nascer no seu país, que é Brasil, onde a língua predominante falada é português, mas a sua não, a sua é outra língua. Então isso vai interferir um pouco na sua questão cultural, na sua questão de se relacionar. Então por isso que a gente fala que a Libras ela também vem junto com todos os contextos de uma língua. Então, o surdo ele vai ter uma cultura diferente. A minha cultura, às vezes, é escutar música, é ir pra balada, é pra dançar, e às vezes a dele é uma outra forma. Que ele também chega nesse lugar, mas de um outro jeito. Que é através da vibração, através da, enfim, da interpretação e de outras formas. Então, é importante dizer que o surdo tem uma cultura diferente também, nesse contexto que ele é inserido. Sim, sim. E falando em cultura, como que foi, assim, esse casamento que você fez da interpretação com a arte, assim, quando que começou, que você teve esse contato? Qual era a sua expectativa também? Porque eu imagino que tenha escolas sobre, né, que deve... Eu vi agora que você vai para uma peça de teatro.
fazer Isso. interpretação, achei super legal. Como que foi esse contato? Aham. É assim, primeiro que eu sempre gostei de comunicação, né? Tanto que eu sou formado Uhum. em jornalismo, né? Eu sou formado há 3 anos em jornalismo, né? Já é recente até, mas eu sempre quis ir para esse lado. E fora isso, eu Sim. também fiz teatro. Eu sempre gostei disso. Então, assim, eu sempre fui inserido muito. E também sempre fui muito consumidor de arte. Eu gosto muito de arte. Então, assim, eu sempre assisto muito filme, eu sempre vejo muitas peças de teatro e de diversas formas, né? De diversos jeitos de peça, shows, música. Então, eu sou muito consumidor disso. Então, isso já está em mim. Quando eu comecei a fazer Libras na esfera educacional, eu achei super legal, super válido, aprendi muito, me desenvolvi muito tecnicamente como intérprete, né? Mas eu falava, não é bem isso que eu quero ainda, sabe? Tava legal, tá, mas aí eu falei assim, eu queria muito trabalhar com arte, mas aí era muito recente, não existia muito. Devia ter um ou outro, mas assim, não era uma coisa que todo mundo conhecia ou era chegada da gente. E aí uma vez uma companhia de teatro aqui de São Paulo, de uma cidade próxima aqui de Santo André, do Grande ABC aqui em São Paulo, me convidou. Eles falaram assim, "Ó, a gente está fazendo um espetáculo, que vai ser em São Paulo, inclusive, e a gente gostaria que você fizesse Libras." E a atriz que me convidou, ela era atriz e também escritora. Ou seja, a peça era dela, era autoral. Então ela falou, é a primeira vez que a gente vai para um teatro comercial aí em São Paulo, tal, e a gente queria muito colocar Libras, nananã. E aí eu falei, nossa, massa, vamos. Aí eu fui até Santo André, conheci a companhia, vi um ensaio deles e tal. E aí eu me apaixonei, eu falei, gente, que legal, não sei o quê. E eu fiquei imaginando como fazer Libras aquilo. E é o que eu te falei, eu não tinha repertório ainda, né? Era bem começo e tal. Isso faz, eu acho que aproximadamente uns 12 anos atrás, vamos pensar assim. Já faz um tempo. Libras eu sei há 22 anos, né? Então foi depois de uns 10 anos que eu já sabia Libras, ou 9 anos. Aí eu falei, não, muito legal. Aí eu fui, interpretei esse espetáculo e eu falei, é isso que eu quero. Eu quero fazer. Só que não tinha mercado. Porque ninguém chamava intérprete de Libras pra fazer teatro, essas coisas. E quando tinha, era muito pontual, assim, era uma coisa que. Tanto que existiam algumas companhias que chamavam, por quê? Ou no elenco tinha um surdo, ou um surdo procurou porque queria assistir a peça. Tanto que eu lembro de diretor me procurar, porque o sobrinho era surdo. Então ele falava assim: ah, tudo Olha bom, eu fiquei só. sabendo que você é intérprete. O meu sobrinho surdo vai assistir meu espetáculo. Você pode interpretar pra gente? Então, você era muito ainda nesse lugar, né? Não como tá hoje. E aí eu comecei a interpretar esses espetáculos, alguns também corporativos, porque muitas empresas, né, têm surdos que trabalham, e aí eu lembro de empresa grande que me chamava para interpretar peças, porque iam ter lá no corporativo e tal. E aí isso foi ganhando um alcance, e aí foi vindo as leis, né, Sim. no governo anterior, que vai voltar, tinha muitas leis voltadas para isso, tudo. E isso favoreceu muito, né, a galera, porque cultura estava lá em cima, então assim, e Sim. cultura andando junto com a acessibilidade, né? Andando junto com a inclusão de verdade, né? Porque a gente fala, É. vê pessoas fazendo Libras na TV, aí algumas pessoas até que têm um cargo importante, mas a gente pensa, espera aí, será que é real? Será que isso não é uma máscara? Mas enfim, isso é um outro assunto. Mas Uhum. aí, com essa coisa das leis, de muitas coisas de incentivo que foi tendo, foi se dando esse lugar de ter também acessibilidade nos lugares de arte, que aí era o teatro, alguns shows, e aí foi contemplado isso. Aí eu comecei a interpretar em alguns lugares. Teve um grande Instituto Cultural de São Paulo também que eu trabalhei, que também tinha Libras em tudo que acontecia lá dentro. Né? Eu acho que eu posso até falar, né? O Itaú Cultural aqui em São Ah, Paulo. sim. Então, tudo que acontecia no Itaú Cultural, show, teatro, contação de história, palestra, tinha. E outros lugares também começou a fazer isso, não só esse. Aqui esse eu trabalhei, então eu conheço bem. Mas outros lugares aí comecei a chamar. E companhias também de teatro começou a abraçar isso. Não ficou só presa essa coisa da lei, do incentivo, né? Gostou, achou legal, falou, dá para agregar na minha companhia, dá para trazer junto. E aí eu fui indo, fui indo. Quando eu fui ver, eu comecei a fazer um monte de peças de teatro. E aí, posteriormente, show. Eu fiz bastante show também. Como o Itaú Cultural tinha parceria com o Auditório Ibirapuera, aqui em São Paulo, que é um grande lugar bacana de cultura, então lá acontecia muitos shows legais. E ali eu comecei a interpretar muitos artistas, assim. E aí foi indo, foi indo. E depois artistas me convidaram, que aí eu acho que foi para mim o auge, assim. Sim. E existe uma especialização para áreas diversificadas assim? Como que Então, funciona? Eu quero trabalhar com arte ou com outros aham. ramos.
Hoje eu sei que já tem, por exemplo, a Libras hoje já está na faculdade, né? Então muitas pessoas já cursam isso, né? Já faz a letras Libras, por exemplo. Você pode fazer Uhum. letras em inglês, espanhol e Libras. Então já tem esse nicho. E tem muita pós-graduação também. Na minha época que eu fiz, eu lembro que não tinha nada disso. Era só cursos em igreja, em Sim. instituições, em, enfim, associações e tal. Então, hoje já tem. Eu sei que não existe, assim, que eu saiba do meu conhecimento específico só para a área da esfera artística, não. Mas já existe dentro de cursos grades que trabalham isso. Então, por exemplo, faço uma pós-graduação e lá vai ter uma disciplina, uma grade que vai falar sobre esfera artística, que vai falar sobre arte, sobre cultura, e que aí já mexe um pouco com isso e já desperta isso na pessoa, né, para ver qual nicho ela vai querer. Porque hoje a gente pode escolher o que fazer, né? Lá atrás, não. Lá atrás eu interpretava desde palestra, enfim, tudo que chamava. Para ir no hospital, com surdo, para ir, né? Hoje eu falo, não, eu trabalho com arte. Aí tem um amigo meu que fala, ah, não, eu já estou na área jurídica. Hoje eu trabalho na área educacional. E, enfim, cada um vai escolhendo os caminhos e os eixos aí. Sim, sim. E qual é a maior diferença assim que você nota para fazer interpretação em um show e para o teatro? Porque na parte do teatro, você acompanha também a montagem da peça? Ou você já chega quando a peça está pronta? Assim, essa parte de expressão, principalmente facial, Aham. tem uma diferença para essas duas vertentes? Tá, tem sim. O show, para mim, é mais livre. É um lugar mais livre, né? Porque tá lá o artista, ele já tem o show dele montado, geralmente, né? Aquela turnê que ele tá apresentando. E aí já tem aquilo montado. Então, o que que eu faço como intérprete? Eu vou pegar as músicas e estudar. Isso é super Uhum. importante, né? Então, assim, eu pego as letras das músicas, vou ler, vou escutar, e aí eu vou fazer um ensaio, vou pensando em sinais, vou pensando em como eu vou compor isso pro meu corpo, né? Pra língua de sinais. Porque aí fica uma coisa mais poética. Porque eu sempre falo isso, que música pra mim é poesia, sempre. Né? Independente do ritmo. Ela é uma poesia cantada. Então eu vou trazendo isso pro corpo. Então eu fico livre. No show eu tô lá e tô livre. O cantor tá fazendo o show, eu tô livre. Às vezes ele interage comigo, às vezes ele vem, mas eu tô ali, ó. Eu brinco comigo mesmo e com o público, que eu tô vendo que às vezes as pessoas estão vendo. Então, assim, eu fico muito livre para isso. Então, não tenho um repertório que eu digo de seguir, né? Eu fico mais livre. Uma vez que eu sei a música, uma vez que eu ensaiei, eu tô preparado e fui. No teatro já não. No teatro é aquilo, né? São personagens, né? Que é composto pela trilha sonora, que é composto por texto, que é composto por cenário. Então já tem ali um traço, né? De como que eles vão seguir. E a gente é muito mais limitado em alguns casos, porque você vai ficar no cantinho ali, que vai ter um foco de luz. Dependendo do espetáculo, você pode se mexer bastante, outros não muito. Tem gente que pede pra gente, ó, para você ficar mais aqui nesse cantinho, porque esse espetáculo é dessa forma, e aí qualquer coisa já, Uhum. enfim. E outros te dá essa liberdade, então depende muito. Tem espetáculo que os atores, os diretores, as produções são muito abertos. Me chama mesmo, fala, Fabiano, vem aqui. Eu queria que você participasse com a gente. Então, assim, você pode usar um acessório que conversa com a peça, ou você pode em algum momento interagir com um ator, ou em vez de ficar no cantinho, de vez em quando você vem aqui pra frente, faz um negócio e volta. Que Então, assim, legal. tem alguns que dá liberdade. Já fiz alguns teatros, alguns espetáculos que eu fico, assim, mais apaixonado ainda, porque as pessoas te dão essa Sim. liberdade, gostam da sua presença ali. E outros já não. Outros às vezes estão ali para cumprir um papel de lei, ou porque precisa, uma cotinha ali, vamos colocar. E aí te inibe mais. Fala, cara, você vai ficar nesse cantinho, com esse foco de luz, faz seu papel. Então, assim, Sim. eu sei muito encaixar nisso, né? A gente tem que saber lidar com todas essas questões e, lógico, se comportar de acordo com o que as pessoas pedem. Mas quando eu posso também, dentro de mim, criar, eu crio. No sentido de quê? De pegar personagens que já os atores vão fazer e trazer para o meu corpo. Então, se é uma personagem mais idosa, eu posso brincar com isso também, deixar meu corpo mais, né, e entrar nesse personagem do que ficar só aqui, ó, duro. É uma criança, aquela coisa da criança. Então, assim, eu entro um pouco nisso com o meu corpo. Mas é lógico, eu vou sentindo isso, né? Então, tem espetáculo que é o que eu te falei, eles são incríveis, assim. Te coloca pra interagir, te dá até vestiário. Fala, não, põe essa gravata aqui porque o nosso personagem usa. Não, teve um que eu usei peruca, já usei gravata, camiseta igual a deles. Outros pediram para eu, em algum momento, ir na frente, assim, fazer alguma coisa. Tem ator que vem conversar comigo na hora do espetáculo. Então, assim, tem de tudo, né? Então, depende muito, né? É, porque daí você realmente é um membro ali, né, da equipe e tudo mais. E como que funciona nessas partes? Porque teatro tem improviso também, né? Por mais que tenha aquele texto. E como que funciona esses momentos, assim? É uma coisa que você está atento, já e decorou o texto, eu imagino. É, Aham. você decora o texto junto com os atores. Então, na verdade, eu não chego a decorar.
né? Mas assim, o que eu faço sempre, e para mim é muito importante, esse é o meu processo, porque eu acredito que cada intérprete também tem o seu processo, né? De estudo, de fazer e tal. O meu processo, assim, sempre que uma companhia me chama, por exemplo, aqui em São Paulo, sexta, sábado e domingo, eu vou fazer uma peça de teatro, que é incrível, por sinal. Quem for de São Paulo, se tiver alguém assistindo a gente, que possa ir, que vai estar lá, é para todo mundo, é para surdo, para ouvinte. Nesse espetáculo, por exemplo, as meninas me mandaram o texto, né? Elas me mandaram o texto anterior, né? Com antecedência, desculpa, com antecedência. E eu fui assistir o espetáculo, né? Quando estreou, eu fui na estreia, assisti. Então, assim, nesse momento de assistir, eu já tenho esse olhar atento. O que está acontecendo em cena. Essa peça, por exemplo, tem trilha sonora, tem música ao vivo ali e tal. Eu fui atento a isso, tem muita coisa de corpo. Eu fui observando também com esse meu olhar também de ator, porque eu sou formado, e também de intérprete. Fui pensando, como que eu vou trazer isso para mim? E fora isso, eu tenho esse texto também para eu chegar aqui em casa, olhar o texto, pensar alguns sinais. Tem uma música que eles cantam lá que não é em português, que se eu não me engano é em espanhol. Então, assim, é pensar nisso também, né? Então, assim, mas não que eu precise decorar o texto. Eu acho que nós, intérpretes, nem tem essa obrigação, vamos dizer assim, de decorar e tal. Mas é importante que eu conheça o texto, que eu veja o espetáculo, que eu saiba o que eu estou fazendo. E aí, nesses improvisos, a gente vai junto, a gente entra junto também, porque acontece. E show também acontece, né? Às vezes o artista me dá um repertório, aí chega lá, essa música caiu, entrou outra. E às vezes essa outra que entrou eu não conheço. Eu lembro que eu ia fazer show de artista aqui em São Paulo, que eu não conhecia o artista, porque a gente não conhece tudo, né? Porque tem tanto artista incrível, e alguns a gente vai descobrindo, né? E eu fui lá, não conhecia o repertório nada, e aí eles deram 5 músicas pra mim estudar, estudei assim. Chegou lá, era um show de 15 músicas. Então, assim, as 10 eles foram colocando depois. E eles falaram, e agora? E aí você tem que ir, né? Você vai brincando junto, você vai entrando no clima. Mas é lógico que o ideal é que você conheça, porque você fica mais seguro, e você brinca mais, entra mais no clima e tal. Mas acontece das duas formas aí. Aí você vai entrando e se adaptando aí conforme você consegue. Sim. E qual foi o primeiro artista assim que você foi em show? Interpretar? Isso. Deixa eu ver se eu lembro. Nossa, eu fiz tantos, gente. Alguns dos primeiros Nossa. ali que você lembra que foi Tá, ó, importante, eu posso assim. falar os que eu mais gostei? Aham, Porque foram claro. muitos. Vou tentar lembrar. Assim, se eu lembrar o primeiro, eu te Sim. falo. Mas assim, Aham. bom, o que eu amo interpretar, né? Você sabe se tava lá, se assistiu o Black Uhum. Alien, que eu recebi um convite dele, né? Nossa, eu A sou muito princípio fui fã. interpretar o show do Gustavo, aqui em São Paulo, num Sesc, né? E eu fui porque assim, uma empresa de Libras foi contratada para fazer esse show no Sesc. E ele ia fazer dois shows no mesmo Sesc, 2 dias, tipo, era sexta e sábado. E essa empresa de Libras entrou em contato comigo e falou, Fabiano, eu sei que você está fazendo já música aí, show e tal. Você não quer interpretar? Esse show é um show de rapper. Eu falei, quem é? Eles falaram, eu falei, ah, tá, sei quem é, tal. Não conhecia todas as músicas, mas já sabia, já conhecia umas músicas, já gostava. Porque eu sempre gostei muito de rap, assim. Eu sempre, é uma música que eu sempre escuto e me toca, assim. Eu não sei te explicar, mas me toca muito. E aí eu falei, bora, eu vou, tal. E quando me chamaram, foi na mesma semana, eu nem estudei esse primeiro show do Gustavo, eu nem estudei, eu fui, com a cara e a coragem, assim. E aí eu interpretei no Sesc esse show, na sexta e no sábado, revezando com uma pessoa. Com essa empresa a gente já tinha um outro profissional. E a gente revezava, cada hora era um interpretando. Então, interpretava três músicas, saía e o outro tal. Aí beleza, aí acabou o show. Aí Nem era uma das esse disco produtoras, né? ainda. Não, não Oi? era esse disco ainda, então, que ele tá. Não, é o anterior. Ah, Isso tá. foi há uns 7 anos atrás, Ah, né? sim. Foi o segundo, né? Então foi 7 anos atrás quando estava em turnê e tal, do segundo disco, volume 2. E aí eu fiz, né? Aí depois a produção dele veio falar comigo, e ele também me cumprimentou. Ele sempre foi muito incrível. O Gustavo, ele é muito humano, assim, muito, de verdade. Assim, eu lembro desde que eu conheci ele até hoje, em todos os momentos, ele é um cara extremamente humano, extremamente incrível, assim. E aí a produção veio falar comigo e falou, ó, a gente gostou muito da sua interpretação. Uau, o que foi? E aí falou assim, cara, eu vi vários já interpretando, eu vi até que você dividiu, mas não sei, você teve um negócio, destacou. E aí falou assim, me dá o seu contato, porque eu quero ver se você entra pra nossa banda. Vem fazer parte. Na época ele Que fazia show com banda, ele nem incrível. fazia só com DJ, né? Tinha um DJ e banda. Eu quero que você seja Aham. da nossa banda e tal. E eu falei, não, tudo bem. Aí eu comuniquei a empresa que me contratou, porque para não ficar aquele climão de pai, eu tô por uma empresa e agora eu vou ser eu, pessoal, que vai dar o cartão, vamos dizer Sim. assim. Então, para não ter um climão, eu cheguei na empresa e falei, ó, eles pediram meu contato, porque gostaram, possivelmente eles querem fazer um show em outros lugares, né? Aí a empresa, não, tudo bem, passa contato, e aí, enfim. Aí foi. Aí depois de um tempo, me ligaram da produção e falou, cara, a gente vai fazer uma turnezinha e eu quero que você... Uma turnezinha não, uma turnezona. Eles foram por muitos lugares que eu fui com ele.
E aí, quero que você vai com a gente. Eu falei, bora. E aí eu fiz, na época, com o Gustavo, vários lugares, aqui em São Paulo e fora, né, de São Paulo, pelo Brasil. Fiz programas de TV com ele, a gente foi em vários programas, enfim. Foi muito. Fizemos um clipe. Tem um clipe dele que tá eu e dois amigos, que um é outro intérprete, o outro é um surdo, que a gente colocou no clipe, que é o clipe Homem de Família, tá no YouTube dele e tal. Então, assim, a gente foi nisso. E aí foi. Aí eu fiz essa turnê na época, depois parou, aí ficou um tempo sem fazer show, eu, né? Com ele. Aí depois teve pandemia e eles voltaram agora com esse novo show que tá lindo, tá muito lindo. E aí Nossa, eles me muito chamaram de bom. novo. Tá lindo, né? E aí Muito. me chamaram de novo. E assim, todos esses shows eu tô acompanhando ele. Então a gente já foi pra Floripa, já fomos aqui em São Paulo em alguns lugares, fomos pra Belém, foi pra Salvador, foi pra Maringá, enfim, foi pra um monte de lugar. Né? E a gente tá indo, ainda vai ter outros agora que vai ser no Rio de Janeiro, vai ter outros aqui em São Paulo, enfim. E esse foi um show que para mim é muito importante porque partiu deles. Então, assim, me emociona muito, porque de verdade, é o artista, é a produção que quer, sabe? Então, assim, e eu me sinto Sim. muito parte do show do Gustavo. Você já assistiu, você viu. Eu, mesmo que eu fique ali no canto, mas nem é tão cantão, eu fico até próximo ali. Ele vai o tempo todo, Sim. Isso que eu né? Ele achei vai o super tempo todo. interessante no dia, a hora que vocês dois entraram juntos, né? E Sim, realmente o Black Alien, ele tem, assim, uma entidade no palco, né? Quando ele entra, as sim, pessoas não total. sabem se gritam ou se ficam só olhando. E eu fiquei Aham, um bom tempo, assim, enquanto vocês dois estavam lá, eu fiquei olhando mais para você. Porque primeiro foi a primeira vez que eu fui em um show e tinha um intérprete. E aí eu aham. fiquei, nossa, que legal! E você estava realmente dançando, se divertindo muito, então eu acho que isso puxa muito a galera, assim, porque dá vontade, que não é nenhuma vontade, né? Todos nós temos que aprender, mas de saber também interpretar pela sua língua. E é isso que É. eu me senti assim na hora, porque eu estava amando ouvir ele, mas eu queria também saber interpretar a língua que você estava falando, porque estava muito Sim. contagiante mesmo, assim. Então, eu achei super legal, principalmente esse momento eu fiquei assim, nossa, olha as expressões, assim, com certeza as expressões têm essa ligação com a mão, só que eu, que realmente sou totalmente leiga, Aham. não tenho esse conhecimento. E aí, para o rap, assim, principalmente para a parte da música, qual que é a maior diferença, assim, para o teatro? Porque daí o rap é me parece ser mais caloroso ali, né? E tem ritmos também da música. Tem músicas que sim, você acha que são Sim. mais difíceis por serem letras mais rápidas. Como que funciona isso? Aham. É, então, é só para concluir uma coisa que você estava falando, que eu vou falar. Essa questão que eu tenho com o Gustavo no palco é muito dele mesmo. Você vê que ele me deixa muito à Hum, vontade, né, nesse sentido. sim. Enfim, então eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer, né? E me divirto, como você falou, e gosto muito. O rap, então. Quando eu comecei a interpretar, igual eu te falei, quando eu fiz a primeira vez o show dele, já interpretei o Gustavo, já interpretei o Emicida em um show, já interpretei outras pessoas, né? E o rap, a letra é muito extensa, né? Na grande maioria. Não são letras curtas, então geralmente são textos bem grandes e tal. Tem aquele refrão principal, mas tem letra, 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 letra. Por isso que eu gosto muito, porque pra mim tem, né, tem esse conteúdo aí. E segundo, que é isso, geralmente, né, não todos, mas grande parte das músicas de rap são rápidas, né, que é um outro desafio. Que é aquilo, né, e vai que vai. Sim, E muitas palavras de rima, que também é um outro desafio para Libras, né? Porque tem coisa que em Libras não tem sentido. A gente rimar papel com anel, por exemplo, para Libras não tem sentido nenhum, que para sonoridade tem. Então, assim, tem essas coisas. E no do Gustavo, especificamente, tem muitas coisas em inglês também, que ele coloca ali, que ele dá referência. verdade. E nas letras do Gustavo, ele tem muita referência dele, da história dele. Então, ele conta a história dele nas músicas, tem coisas que ele já passou, tem nomes que ele coloca aí que são referências para ele, que são pessoas que ele gosta, que ele já passou na vida dele, que passa, que tá. Então, assim, tudo isso eu tento buscar o que significa. Lógico que nem tudo eu ainda dei conta de saber. Né? Tem coisa que eu já perguntei para ele, tem coisa que eu tento na internet ali, ou pergunto para pessoas próximas e tal, mas nem tudo dá conta, porque é muito particular. E aí algumas coisas eu vou tentando ali assimilar, porque eu tento trazer isso para mim também, sabe? Como se eu estivesse nessa história aí. Como se realmente fosse um personagem contando essa história. Então no rap eu tento isso. A questão de ser rápido, para mim, eu particularmente, é bom. Eu gosto de coisa rápida. Tanto que quando eu fazia lá no auditório, Ibirapuera, a gente fazia em dupla.
Tudo que era música mais lenta, mais calma, a minha amiga fazia. A gente tinha esse acordo. Toda vez que era música agitada, eu fazia. Eu me dou muito melhor com coisa agitada do que calma. Embora eu sou uma pessoa até que calma, assim, no dia a dia e tal. Mas eu acho que essa coisa eu gosto mais. E quando eu fico nessa coisa mais lenta, parece que eu tenho um pouco mais de dificuldade. Olha que interessante isso. Então, assim, mas é lógico, eu sempre estou escutando. Ó, eu interpreto o Gustavo já desde aquela época, mas toda vez que eu saio de um show dele e vou para um outro, eu escuto as músicas de novo, para eu entender. Peraí, o que ele falou? E às vezes tem coisas que ele falava que eu não entendi. Eu falo, putz, fazer uma coisa é outra. E aí você vai descobrindo, né? E eu falo, nossa, isso no inglês significa isso. Ah, entendi. E alguns sinais eu fui criando. Porque quando você fala Babylon by Goose, o que é isso, gente? Aí você vai Sim, descobrindo, sim. E tem né? horas que ele canta também. Teve um momento do show que ele ficou cantando algo que me parecia, não sei se era mandarim. Ele ficou cantando um tempinho, alguma. Sim, Porque ele tem muito, né? Ele coloca francês também no meio da coloca, música, que coloca. nem a música Au revoir. Então, assim, é Aham. muita referência, né, que ele coloca. A gente teve uma Muita. pergunta aqui sobre a rima em Libras. Ah, Tem então. como que É, é como eu falei, como a rima tem essa coisa da palavra, que coisa, a gente não falar? faz. A gente Aham, brinca de uma aham. outra forma. O que eu sempre falo para as pessoas é assim: você tem liberdade também para criar, né? Quando você está interpretando. Lógico, eu não pego nada de uma obra, de um texto, de teatro ou de uma música e mudo. Ah, eu gostei disso, vou mudar e vou fazer. Não, não existe isso. Você tem que seguir aquilo que está sendo dito. Mas você tem Sim, liberdade para criar algo que faz sentido naquilo. Porque às vezes você faz uma coisa que não tem sentido e você fala, pera, não vai ser legal. Eu vou fazer isso aqui que vai linkar. E aí você vai criando. Por isso que é entendi. importante ter essa coisa do feeling também estudar, né? Para você entender o que está sendo ali no contexto. É mais Sim, ou menos sim. dessa forma que eu trabalho. Eu fiquei pensando principalmente agora naquela parte da música Au revoir, agora eu vou voar. Deve Aham. ser o momento que você cria, talvez, né? Esse momento da Cria, porque aí música. você sabe o que significa, né, em francês, aí você fala, aí você brinca, né, eu sou livre, né, no caso, eu sou Uhum. livre, eu vou voar, ou eu vou voar no pensamento. Então, não foge do Sim, contexto, mas você traz para algo que as pessoas vão olhar e vão entender. Porque a ideia é assim, que quando, por exemplo, já teve show do Gustavo que eu fiz e tinha surdo, que foi uma alegria, assim, poder ele vir até a gente e falar, caraca, que legal. Foi a primeira vez que eu fui num show, porque ele foi com o irmão, que louco. Esse surdo foi com o irmão dele, que era fã do Black Alien e de outros artistas que era um festival, né? Que foi o João Rock, é super conhecido esse festival que sim. ele fez. E aí esse surdo foi com o irmão e uma galera de amigos e tal. Foi junto. E aí chegou lá, o show inteiro na época. Hoje eu acho que o João Rock até já tem intérprete, se eu não me engano. Enfim. Mas na época não tinha nenhum show. E aí do Black Alien entrou eu com ele. E esse cara ficou louco, assim, feliz, óbvio, né, o surdo. Tanto que ele veio Sim. procurar a gente no final, ele foi até a gente lá, procurou, veio falar comigo, foram com o Gustavo pessoalmente, a gente recebeu ele lá no camarim e tal. Porque foi muito legal ter isso. E ele falou, cara, que legal, eu vim com meu irmão, achando que eu ia ficar aqui, tipo, e aí, né? Eu tô escutando nada, tô entendendo nada, e tá tudo bem porque eu tô aqui com os meus amigos. Mas que eu podia aproveitar muito mais. E quando entrou um show que tinha livros, ele falou: caraca, eu fiquei olhando pro show dessa vez. Eu não fiquei distraído. Fiquei olhando, prestando atenção, porque tinha letra ali para me ver, tinha ritmo para entender. Então, assim, é isso que a gente quer, sabe? Que chegue em todo mundo. E mesmo quando não tem soro, você sabe, as pessoas que são ouvintes têm um impacto também. De querer aprender, Com ou de ter certeza. curiosidade, ou achar legal. Enfim, cada um tem Sim, uma percepção, né? sim, sim. E tem algum artista que seja assim seu sonho, trabalhar no show, ou alguma peça que você veja que seja clássica, que volta e meia tá de Aham. volta? Tem sim. Ó, eu já teve fora o Gustavo Black Alien, que eu gosto bastante, enfim, de fã, né? Às vezes nem aqueles que eu tô lá no palco com ele, ficou, Sim. privilégio, porque eu sei. E é muito louco, eu sempre falo isso só porque, né, nem porque eu tô jogando o negócio, assim, falar, ele tá falando muito porque puxação de saco, nem é Não, isso, é porque assim, imagina. o público do Gustavo é muito querido. Gente, eu falo isso pra todo mundo. Eu falo, o público dele é muito fiel, é muito querido e assim, é muito carinhoso com a gente, é respeitoso, sabe? Então, assim, eu nunca tive problema com nada, assim, pelo contrário, todo mundo vem, cara, parabéns, não sei o quê, né? As pessoas, alguns vêm, me seguem no Instagram, escrevem, falam, cara, tipo assim, é um público muito querido, de verdade. E são pessoas que vão mesmo pra assisti-lo. Pode ter 20 Sim, artistas, tem um público dele que tá lá para assistir ele. Então isso assim, é com certeza. impressionante, né? É muito Sim, legal. sim. Teve um show que eu fui que foi uma realização para mim, que já era fã,
E foi um show intimista até, né, dessa pessoa, porque foi a pessoa, violão e eu. Eu brinco que foi voz, violão e libras. Que nem era assim o nome do show, mas eu falo que era assim, né, voz, violão e libras. Foi o Nando Reis, né? Teve um Ai, que show do, legal. teve um show do Nando Reis aqui em São Paulo, né? Uma casa de show grande e tal. E aí me indicaram para fazer esse show. E eu fui. E aí, quando eu fiquei sabendo que era esse show, né, que me passaram tudo, era o show dele mais intimista, que era ele sentado no banquinho, tocando violão e cantando as músicas dele. Então ia ser um show sem banda, ia ser bem intimista. Então, tanto que eu acho que chamava, né, Nando Reis e Violão mesmo, ou Nando e Violão, era uma coisa assim o nome do show. Por isso que eu brinco que era Nando, Violão e Libras. Eu E aí eu adorei fiz esse esse show. nome. Podia ser, né? Aham. E foi um show que eu fiquei muito feliz de fazer. Porque, assim, primeiro que eu sempre fui muito fã do Nando, né? Eu sempre acho o trabalho dele incrível, enfim, as letras, a pessoa e tal. E aí tá com ele ali também, dividir, e era só eu e ele no palco. Eu fiquei num cantinho também e tal, mas assim, foi super querida a equipe dele e ele, enfim. Que foi um show gostoso de fazer, assim, que eu fiquei. Aquele show que também me diverti. Porque eu já sabia quase Sim. todas as músicas, né? Uma ou outra que eu tive que estudar mais, outra já. Aquela que já a gente já quer cantar junto, né? Então foi, fluiu. E foi um show que eu falei, uau, que legal. E teve um outro também, só pra. Porque foram vários que eu gosto, tá? Tem até medo de ficar falando, às vezes não chegar. Mas eu fiz um show que eu me apaixonei por essa artista, assim, muito, que é a Letrux, né? Você conhece a Nossa, Letrux, maravilhosa. né? É, Sim, nossa, as maravilhosa. letras dela, acho que não tem como você Então, não ouvir falar essa daí é pra mim. É então, era incrível. incrível. Quando eu fiz o show da Letrux, eu falei, que show, que coisa. E o público dela é um outro público doido também, de fiel, de legal, de Sim. gente boa. E foi um show assim que eu saí de lá de alma lavada. Assim, eu fiz duas vezes o show da Letrux. Tive duas oportunidades de fazer o show dela. E foi assim uma artista que, uau, eu sou apaixonado nela, assim, mais ainda, mais. E repercutiu muito o show dela em Libras, porque foi uma coisa nova. E a galera que foi, eles, que da hora, né? Eles eram muito incríveis, assim. Então foi um show também que eu me apaixonei. E a Letrux. E teve várias outras artistas incríveis, assim, né? Teve artistas que eu nem conhecia, que eu fui fazer, tipo, Samuque a Selva, é um grupo que é incrível, que eu amo. Tem umas músicas meio bolero. Tem o Phil Veras, que é um cara incrível do Nordeste, que toca um som que eu também fiquei apaixonado. Então, assim, tem muitos outros. E Sim. E teatro, a só para letra. concluir que você perguntou. Ah, tá. Hã? Não, Pode pode falar. continuar. Não, é E que eu ia de falar, a teatro, se Letrux for. é uma pessoa que. Perdão, a Letrux é uma pessoa que tem letras bem. Isso que você falou, que pode ser que realmente não tenha um significado legal, né? Não bate, porque ela rima coisas assim. A própria letra dela mesmo, às vezes você fala, gente, o que, que aconteceu aqui? São letras maravilhosas, eu adoro. E que deve ter essa Não, demais. complicação, né? E foi um desafio o show dela pra mim, viu? Vou ser sincero, porque eu fiquei com aquela música dela que todo mundo parou o show, assim, de verdade, assim, pra olhar pro intérprete. Que é aquela que ela fala assim, né? Não sei o que lá que você fez lá na minha cama. Garota, nananana, sabe? Sei. Que aí no final Aham. fica assim. Então, meu, essa música. Então, eu não sei. O que que ele vai fazer? O que que ele vai fazer? Me chamou Sim, muita como que ele vai fazer atenção. isso? E a Letrux, muito querida, veio até mim também. Então, se ela interagiu e tal. Sim, Então, assim, as músicas dela é muito, né? Ela tem um empoderamento muito forte nas músicas, né? sim, Tanto que fazer para um homem ali fazer também é um lugar assim que você fala, ai meu Deus, pera. Porque é uma música muito feminista, muito de empoderamento. Ela é incrível, ela é uma artista assim que, sim. de verdade, sem comentários. Mas eu fiquei muito feliz em vez de fazer o dela. E desafiador, viu? Como você falou, desafio dela, eu acho que foi um que eu tive esse desafio. É Linda Quebrada, já fiz, acredita? Nossa, Eu fiz, incrível, incrível. fiz o show da, que também é um show uau, porque também é todo empoderado, é um show também que tem todo um público já voltado para esse show dela, uma Uhum, sim. linguagem voltada, e que para mim também eu tive que estudar, entender, porque tinha coisa que ela falava que eu falei, gente, que palavra é essa? Eu não conheço. E aí você vai buscar o significado, você vai. Que foi um showzão assim que eu falei, uau, desafio. Eu fiz com uma amiga também, nós dois falamos, que show foi esse? Mas foi. Eu acho que desafios são bons, né? Com Agora, uma atriz certeza. que eu amei fazer foi a Andréa Beltrão, assim, eu fiz um monólogo da Andréa aqui em São Paulo, que chamava Uhum. Antígona, né, que chama Antígona, pode ser que ela volte, né, porque é um espetáculo incrível, ela viajou o Brasil com esse espetáculo, e eu tive o privilégio de interpretá-la. E eu já tinha assistido, olha que louco, eu tinha já assistido no teatro, porque eu consumo muito no teatro, eu adoro. E aí quando me chamaram, eu falei, mentira que eu vou fazer esse espetáculo, porque é só ela que faz, é monólogo, né? E uau, e ela é muito generosa também, muito, assim, muito querida, carinhosa,
E foi um espetáculo que eu amei fazer, assim, muito, muito. E vários outros, assim. Tem muitas companhias de teatro que eu sou apaixonada. Essa que eu vou fazer no final de semana mesmo, eu já fiz muita coisa com eles. Eles são queridos, inserem libras, eles mesmos, os atores aprendem, faz na rede social para convidar os surdos. Teve peças deles que tinha libras, então assim, é uma galera que é bem engajada nisso, é bem bacana. Ai, ótimo. Maravilhoso, Fabiano. Vamos falar um pouco agora então sobre os seus próximos projetos, para a galera ficar sabendo a peça que você vai estar. Faz essa divulgação pra Beleza. gente. Pra quem puder ir, eu tô louca pra ir pra São Paulo, com certeza, quando eu Ai, for. venha. Te mando uma mensagem, Estou vejo o que que vermelho. tá fazendo. Pode, pode falar pra É, gente. tá bom. Então, eu sigo com o Gustavo, né, alguns shows. A gente vai estar no... Para quem for do Rio de Janeiro, ali da região serrana, a gente vai estar em Petrópolis, naquele Rock Mountain, né, eu acho que chama, que é um Que festival que vai ter em legal. Petrópolis. E vai estar 2 dias lá, nesse festival. Vamos estar no Mita também. Mita é em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então a galera que for pro Mita também vai ver Libras no show dele. Esses são os 2 festivais que eu lembro, assim, grande, né? E vai ter outros mais pra frente, assim, com ele. Mas a galera que não segue o Black Alien tem que seguir e ver lá sempre a agenda e as Com postagens, que é certeza. bacana. E Sim. agora eu vou fazer esse espetáculo aqui em São Paulo, né? Que vai ser sexta-feira, sábado, domingo agora, desse final de semana, no Cacilda Becker, que fica na Lapa, aqui em São Paulo. Então é um espetáculo que é muito genial, assim, de uma companhia que chama Labirinto, que são incríveis. É gratuito, então assim, vai ser bem legal, vou estar fazendo lá em Libras. Vai ter Qual outros é o nome da espetáculos peça também. mesmo? O nome da É peça? Mirar, agora eu não vou saber que o nome comprido, é Mirar quando os olhos Isso, eu vi hoje. Ai, quando os vêm. olhos Ai, meu Deus, eu preciso de alguém levantam. assistindo pra gente brigar. É Mirar quando os olhos alguma coisa. É Ai, que é um pior nome que eu tô. comprido. Sim, sim, É é que um eu tô nome no grande, eu celular também, vi. não tem como mexer. Mas É, é sim, mas isso. só acessar, gente, aí no O português. Você não Instagram viu o deles cartaz. é Cia Labirinto. Eles são bem bacanas, assim, também. Eu coloquei o post lá no meu também, quem quiser bater o link, enfim. E aí vai ser o próximo. E depois também, eu tô agora também acompanhando a Adriana Sanches, que é, que é da Barra da Saia, que é uma sanfoneira, que também tô amando fazer a Ai, que Adriana. Ela é incrível. muito generosa. A gente fez agora um show dela em Campinas que foi tão gostoso, sabe? Então, sabe aquele show que você fala, ai, acabou, vamos continuar, porque tava tão Sim. gostoso o show dela. Então a gente queria Sim. continuar. Mas vai ter outro show dela agora, vai ter dia 13 e dia 14. Um vai ser em São Bernardo do Campo e o outro vai ser em Piracicaba. E depois vai ter um outro que vai ser, peraí, São Bernardo. Em Santo Amaro, se eu não me engano. Vai ter mais 3 dela. Que é um show que ela canta as músicas do Luiz Gonzaga. Então, assim, é muito gostoso, é muito Nossa, que delícia. brasileiro. E ela é incrível, né? Porque a Adriana canta muito bem, toca sanfona, interage muito comigo. Você não tá entendendo? Ela faz músicas comigo. Então, assim, ela me chama do lado dela o tempo todo e tá fazendo várias músicas comigo, refrão, música inteira. Então, assim, ela é muito dedicada a isso. E ela também não tem ninguém na família, assim, tá? Sim. Mas gosta muito de Libras. E ela faz questão que seja no show dela. Sempre que pode, ela me chama. Não é a primeira vez que eu tô com ela. Já fiz coisas, já fizemos um clipe junto, que tem eu, ela e um surdo fazendo uma música autoral dela. E esse show dela do Luiz Gonzaga, quem tiver a oportunidade de assistir, vá. Siga lá também, Instagram, Adriana Sanches com Z. E ela põe a agenda tudo lá. E assim, é um show muito gostoso. Assim. É um forrozinho ali com um pouco de eletrônico. Tem também a. Ela dá uma roupagem diferente. Ela mesma fala isso, né? Que ela dá uma roupagem diferente e tal. E é um show assim que eu amo fazer, porque é Luiz Gonzaga, é impossível não gostar dele. Ele é, enfim, é um cara que, se estivesse aí, ia ter muita história ainda dele legal. E a Com Adriana é certeza. uma artista ímpar, assim, que é muito, muito de verdade, assim, que abraça mesmo, que traz a gente. Ela fala que o show nem é só dela, que é meu e dela. Eu falo, para com isso. Ela fala, não, eu quero você comigo. Então, você é uma pessoa que eu gosto muito, tô com ela também agora em turnê. E assim, e vai surgindo outras coisas, assim, vai ter mais peças que eu vou fazer mais pra frente também. Eu faço muita coisa nessa pandemia, né? A gente já se adaptou, então eu fiz muita coisa home também. Então muita gente me mandava espetáculos de teatro, infantil, adulto, contação de história, show. E eu gravava aqui em casa mesmo e ele foi inserindo na internet. Então tem muita coisa legal na Inserindo. internet. Né? Tem muita coisa Muito legal. bom. Eu faço a Baquiana de São Paulo, você acredita? Eu interpreto o maestro, que o maestro é João Carlos Martins. Então, assim, Que também é um cara legal. maravilhoso. Então, assim, Nossa, você vê, né? Do tem um dia a rap dia bem ao... corrido, né? Você tem uma Bem rotina bem gostoso. corrida.
É corrida, mas é boa, sabe? E é legal que eu transito por tudo isso. Eu falo, gente, por isso que eu falo, a minha profissão é muito abençoada, porque assim eu não fico numa coisa só, sabe? Eu tô transitando. Então, uma hora eu tô ali no show de rap, me entregando, daqui a pouco eu já tô no forró, outra hora eu tô ali com o Sim, maestro, que já tá num outro momento de música sinfônica, de música mais, né? Enfim. E aí você vai indo, assim, sabe? E eu acho que esse é o barato, né? De transitar. E a arte é para todo mundo, todas essas artes, né? Todo mundo tem que com ter acesso a certeza. tudo, né? A tudo, assim. É gente que consome desde a música clássica, a música popular, a música erudita, a música, enfim, todos. Então, acho que cada vez mais a música tem que ser democratizada mesmo, para que todo mundo tenha acesso. E com Libras, Sim, com acessibilidade melhor ainda, né? com certeza. Já fez funk? Eu amo funk. Você já Já fez? fiz. Já. Teve um, Já? um Que amigo incrível. meu, que eu conheci ele aqui em São Paulo, mas ele é de Brasília. Ele até parou, não prosseguiu e tal, mas ele estava fazendo um funk, que ele na época fez, ele chama MC Milk. E ele fez uma música com Libras. Ele fez com Libras. E quando ele veio para São Paulo, ele me Que chamou. incrível. E a gente apresentou o show dele aqui em São Paulo, em lugares grandes e tal. Ele até abriu o show, pra você ter noção, da Anitta aqui em São Paulo. Ele abriu o show da Nossa, Anitta e da Ludmilla, que teve um show da Ludmilla e com a Anitta. E ele foi um dos meninos que abriu o funk, né? E é uma delícia sim. funk também. E a gente fez, sabe aonde o show dele? Numa escola de surdo aqui em São Paulo. Foi muito legal. Incrível, incrível. Muito legal. Foi uma festa que eles deram na escola, que é uma festa bem famosa, né? Que é uma festa junina que eles dão na escola, que vai uma galera, a escola lota tal. E aí chamaram ele para fazer esse show lá, por conta dessa coisa da visibilidade que tava tendo com Libras e tal. E aí eu fui. E aí imagina se interpretar para um público, praticamente ali era 90% do público era surdo. Tinha um 20 também tal, mas era 90% surdo. Eu acho que foi uma das realizações mais doidas assim da minha vida, de alegria, porque é o público que eu queria, né, um dia ter, né? Imagina um dia eu estar no show de rap e olhar assim, ver 30 surdos, assim. Então, assim, aí eu fiquei muito feliz e a galera também adorou, foi lá, conversar com ele, comigo. Ai, que legal. E o funk é muito corpo, né? O funk não tem como, né, Sim, gente? Como se não tem interpreta o como. funk parado? Impossível. Até brinco, falo, gente, Realmente. eu tive que aprender a dançar um pouco, porque eu nem sei dançar, nunca fiz aula de dança e tal. Eu sou aquele dançarino assim, né? Mas eu fui aprender um pouco, porque eu falei, gente, preciso mexer esse corpo, né? Imagina, e Sim, a música do funk tem um pouco dessa coisa da ousadia, da sensualidade e tal, e aí sim, brinca um pouco com essa coisa do duplo sentido. Então, se você não traz isso pra você também, fica muito sem sentido e as pessoas surdas não vão entender. E a ideia é que elas entram nisso também, que elas entendam o que tá sendo dito ali, né? Então, eu amei fazer sim, funk. com É muito certeza. gostoso. Muito obrigada, Fabiana. Nossa, foi uma aula aqui que você deu hoje. Agradeço demais por você Eu que trazer tudo, né? agradeço. O que essa língua está te fornecendo, que é muita cultura, né? Muita bagagem, assim. Realmente isso que você falou, que você transita em diversas áreas, mas no final é tudo arte, né? Toda uma bagagem que você vai ter através dessa língua. Então, assim, parabéns também pela sua carreira. Espero que você alcance muitos artistas aí, que eu consiga te encontrar em diversos shows. Parabéns mesmo, Ai, muito tomara. obrigada pela live. Eu agradeço demais de coração. Eu que Esse novo agradeço. Assim, projeto. agradeço muito também. Muito de coração. Obrigado pelo convite. Se a gente um dia fazer uma próxima, até vai ficar uma sugestão minha que eu acabei nessa correria não te dando. Pra gente chamar alguém pra interpretar essa live pra gente. Com Porque eu vi que entrou certeza, muitos sim. amigos meus surdos, tadinhos. Até vou falar, gente, desculpa. Eu vi que eles É, entraram aqui pelos nomenzinhos e muitos amigos que são surdos. E eu tenho certeza que às vezes eles entraram e viu que eu tava falando em você e falou, ah, vou sair, não vou entender nada. Mas sim, numa próxima, sim, com como hoje o Instagram dá certeza. essa possibilidade, né, de ter mais quadradinhos, de Aham, repente chamar um amigo meu que interprete, que aí. Porque para fazer Libras e fazer e falar ao mesmo tempo é um pouco complexo, né? Dá um imagino. nó. Sim, Porque são sim. duas línguas, né? Imagina eu tô aqui falando e interpretando, daqui a pouco eu já não sei nem mais o que eu tô falando em Aham, Libras ou sim, ensino falando em português. sim. Mas assim, foi super válido falar com você, eu gostei muito. Fiquei feliz pelo convite, obrigado. Tanto no dia lá que você conversou comigo, como agora. Fico à Show. disposição no que vocês precisarem, de repente de algum conteúdo que você queira também deixar acessível. Se precisar, então, conte comigo. Espero que muitas pessoas procurem essa coisa da língua, porque é uma língua gostosa, apaixonante. E, Sim, gente, é a segunda língua do Brasil. Então vamos lá, hein? Eu sim, acho que sim. é muito importante que a gente, pelo menos o básico, sabe? A gente aprenda. Eu acho que é bem bacana isso. Com Essa é a mensagem, certeza, assim. né? Muito obrigado e muita arte acessível, gente. Porque arte acessível aí significa que é arte para todos. Ponto. Uma É vez que ela é isso. acessível, qualquer pessoa que está lá ela é contemplada. Surdo, pessoa com baixa visão, baixa audição, enfim, qualquer tipo de diferença que tiver lá inserido vai ser contemplado. Então é muito legal a gente pensar nisso, que a arte tem que ser para todo mundo.
É isso, gente. Arte para todo mundo. Muito obrigada, Fabiana, de coração. Boa Obrigado. noite. E sempre conte comigo também, para divulgação do trabalho, comunicação, toda aí. Muito obrigada, viu? Obrigado, viu? Ó, obrigado em Tchau, tchau. Libras, ó. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau.